Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje e vamos compartilhar um assunto tão difícil de ser comentado, que tem os seus desafios de também ser tratados. Vamos comentar hoje sobre o assunto chamado adultério. Por que será que as pessoas traem? Seria a falta de amor? Quando existe alguma crise no relacionamento, isso pode gerar uma abertura para que uma terceira pessoa comece a fazer parte desse relacionamento. Então, existem muitas questões a ser comentadas, a ser tratadas, e com certeza esse vídeo de hoje não esgota nem um pouco a gravidade de um assunto que deve ser falada, compartilhada e muito bem orientada para que os casais que não passaram, não precisem passar pelo processo de adultério, e aqueles que estão casados e até já passaram por essas situações, se, digamos assim, olharem a sua história, né, e corrigir aquilo que precisa ser corrigido para não viver essa situação de novo, isto é, para aqueles casais que decidiram continuar junto, porque nem sempre é possível continuar. Então é sobre isso que nós vamos comentar hoje, e eu trouxe para vocês que existem dois grandes motivos que a gente olha na questões de traição e adultério. Claro que existem muitas outras situações que elas vão se englobar, que elas vão se encaixar dentro desses dois grandes motivos que eu, digamos assim, vou compartilhar com você. Eu estou compartilhando motivos, eu não estou justificando nada. Até porque existem situações que você explica, mas não justifica, né? Então, por ser um assunto tão sério, tão grave, a gente deve ter muito cuidado também na forma como nós vamos compartilhar essa situação. Então, o primeiro grande motivo dos relacionamentos passarem por traições e adultérios é o relacionamento estar ruim. Então, muitas das vezes, o relacionamento está difícil, o casal está distante, eles estão, digamos assim, começam a ter um relacionamento frio, né? Conforme vai passando os anos, ou até mesmo casais novos passam também por isso. Então, quando esse relacionamento começa a ficar distante, esse casal começa a se distanciar um do outro, nós abrimos uma brecha. E dentro desse espaço, dessa brecha, muitas das vezes entra uma terceira pessoa que começa a fazer parte desse relacionamento. O que é que faz um relacionamento estar ruim? Questões de comunicação se tornam situações gravíssimas dentro do relacionamento. Então, quando esse casal já não conversa mais, quando esse casal já não tem mais motivos e nem tem interesse mais de compartilhar a vida, de falar algo. Então, o casal ele precisa, digamos assim, ter muito bem claro como está o relacionamento. Esse relacionamento está abrindo alguma brecha, que isso está deixando as pessoas vulneráveis, isso está deixando uma das partes carentes, isso está deixando uma parte fragilizada. Vou compartilhar com você um caso que eu acompanhei de frente. E uma certa vez, uma mulher, ela falou para mim, isso já fora de ambiente de consultório, mas ela compartilhou para mim: olha, o dia que eu ouvi como eu estava bonita e especial naquele dia, foi um ponto que tocou no meu coração. Até porque eu já não ouvia isso há anos dentro de um relacionamento. Então, há anos eu já não me sentia mais aquela pessoa que era olhada, que era desejada, que recebia um elogio. E o dia que eu recebi um elogio de uma outra pessoa, falando o quanto eu estava bonita e especial naquele dia, aquilo me balançou. Aquilo me fez perceber o quanto eu estava frágil, o quanto eu estava carente de algo tão simples, o quanto eu estava necessitada de ouvir uma palavra bonita de alguém que eu amava. Perceba o que é uma fragilidade. Uma fragilidade é algo que, como ele corrói as bases de um relacionamento.
A fragilidade, ela não vem, digamos assim, ela não acontece de uma hora para outra. Relacionamento nenhum acaba de um momento para outro. Relacionamento nenhum entra em crise numa simples situações. Não, isso as bases dele vão sendo corroídas e com isso o relacionamento ele começa a se tornar fragilizado. Quando a outra parte também não tem atenção. Então, digamos assim, vou compartilhar um outro exemplo. Muitas das vezes a mulher, ela dentro de casa, ela esquece o papel de ser esposa. Ela só ocupa aquele papel da mãe, daquela mulher que trabalha, daquela mulher que se esforça e uma lutadora. Não estou dizendo que ela não é. Aquela mulher esforçada, lutadora, mas ela esquece o papel de mulher, de esposa. Ela vai deixando de lado. Isso é também uma brecha que se abre no relacionamento. Não só a mulher, mas o homem também abre essa brecha. Quando esse homem também ele só se doa para o trabalho, nunca tem tempo para essa mulher, nunca está disponível para nada, está cansado demais. Gente, tudo isso é brechas que se abrem dentro de um relacionamento. São tão pequenas coisas, mas você vai vivendo isso um dia, 2 dias, 3 dias, isso acaba se tornando um problema muito grande dentro de um relacionamento. Aí o que acontece? Existe a fragilidade que vai corroendo as nossas bases dentro de um relacionamento e quando começa a se aproximar uma terceira pessoa que pode vir de uma forma tão sutil, pode vir de uma forma tão leve, com intenção ou sem intenção. Nem sempre as traições e os adultérios acontecem de forma intencional. Ah, eu vou sair porque eu vou trair. Não, nem sempre acontece dessa forma. Muitas das vezes ela acontece por causa dessa fragilidade emocional. Então, uma terceira pessoa se aproxima, dá atenção, dá carinho, digamos, senta e ouve, conversa, sabe aquela conversa leve que muitas das vezes não é possível ser vivida dentro de casa? Pois é, justamente é essa conversa leve e tranquila que se torna muitas das vezes um laço na vida de uma pessoa que está fragilizada. Então isso é eu falei para você que são 2 grandes motivos que a gente, dentro desses motivos, nós vamos colocando várias situações que podem corroer e que pode deixar esse casamento frágil, esse casamento em situação de risco, de perigo, que vai levar a uma traição. Infelizmente, hoje o que eu mais tenho visto não são casais que têm vida longa de casamento viverem afastado. Infelizmente, eu tenho visto casais tão jovens, 1 ano de casado, 3 anos, 10 anos, já vivendo um esfriamento emocional muito grande. É na época que esses casais estão vivendo a juventude, a força deles, onde eles estão vivendo o vigor deles. E casais jovens começam a se distanciar emocionalmente, começam a não ter mais desejo um pelo outro, né? E isso tem feito parte muito dos casais hoje, casais jovens que olha assim, não desejo mais, não tem mais vontade de estar junto, não tem mais vontade de ter uma relação. São aqueles casais que digamos assim, passam grande parte da sua vida, do seu tempo nas redes sociais. Compartilha-se de tudo, fala tudo, se alimentam de todas as formas. E quando você chega em casa, não há mais nada a compartilhar. Não há mais nada a falar, a ser feito, sabe? Porque essa pessoa chega dentro de casa exausta. Já viveu tudo que tinha que viver na rua. Então ele chega em casa ou ela chega em casa simplesmente para cumprir aqueles papéis domésticos, aquelas situações que a gente precisa dar conta da vida e no outro dia vamos viver de novo. Então, infelizmente, esse estar insatisfeito dentro do relacionamento é gravíssimo e a gente precisa estar atento a isso, tanto aquilo que eu sinto quanto aquilo que o parceiro sente. Que a gente não pode olhar somente para que eu estou bem. Ah, eu posso estar bem,
mas o meu parceiro pode não estar. Então a pessoa ela precisa ter um olhar para isso, se ela própria está satisfeita e se o parceiro também está satisfeito. Porque na questão de relacionamento, estar ruim pode estar ruim para um lado e para outro não. E para o adultério, as traições acontecerem, basta um lado estar ruim que já se torna esse ambiente perigoso para viver uma situação de adultério. Segundo grande motivo, que são por questões individuais. Aí não tem nada a ver com o relacionamento. O relacionamento tá até bom, sabe? Aquele casal, eles vivem uma vida boa, tem uma convivência saudável. Não é só o amor, eu falo sempre isso. Não é só o amor que faz o relacionamento dar certo. A convivência, como se vive, gente, isso cria, isso é muito forte. Porque eu vejo casais, muitos casais, que se amam se separar. Mas dificilmente você vê um casal que tem uma boa convivência separar. Por quê? Porque aquele ambiente que ele vive de uma boa convivência é aquele ambiente saudável, que deixa ele e ela tranquilo e seguro. Entende? E essa convivência nutre o amor do casal. Então, por questões individuais, quando essa pessoa não está bem com ela mesma, sabe? Onde o seu passado, as suas questões emocionais falam muito alto e ela não consegue dar conta. Ela começa a olhar para ela e se ver como um problema dentro de um relacionamento. Ela começa a ver que é ela que não dá conta de muita coisa. Olha, o nosso relacionamento é até bom, é tão bom o tempo que a gente passa junto, mas eu estou insatisfeito. Isso não tem a ver com a questão do relacionamento, mas com o passado que essa pessoa viveu, com questões emocionais que ela não conseguiu elaborar, que ela não conseguiu curar na vida dela, e ela acaba despejando isso sem perceber dentro de um relacionamento. Então essas situações são perigosas por quê? Porque muitas das vezes isso rompe até mesmo com aqueles princípios de caráter que a pessoa tem, sabe? O caráter da pessoa, ela se torna corrompido. Por quê? Por questões emocionais. Ela não consegue dar conta e ela acaba rompendo uma questão que ela falava assim, nossa, traição jamais. Isso faz parte do princípio, isso faz parte do caráter de uma pessoa. Mas por não estar bem por ela mesma, muitas das vezes ela rompe com isso e ela acaba caindo justamente naquele ponto onde ela tanto criticou, onde ela tanto falou que nunca faria. Outras questões que eu também englobo nessa questão do individual é quando as pessoas guardam muitas mágoas do parceiro. Porque quando a pessoa carrega muita mágoa um do outro no relacionamento, ele começa a viver um sentimento de estar sendo prejudicado. Eu estou sempre prejudicado nesse relacionamento. Fulano está sempre bem, fulano se dá sempre bem e a minha parte é sempre a parte prejudicada. Qual é o perigo nisso, gente? O perigo nisso é que essa mágoa que vai gerando dentro desse relacionamento, ela pode se tornar um sentimento de vingança e a pessoa trair por vingança. Presenciei isso na vida de um casal, onde de ouvir de uma das partes falou assim, eu traí e não me arrependo. Eu traí e não me arrependo. Por quê? Porque eu vim ao longo da minha vida sendo prejudicado anos e anos. Então a traição foi como um refrigério para minha vida. Perceba quantas mágoas que foram acumuladas ao longo dos anos e isso gerou um sentimento de vingança a ponto da pessoa não se arrepender por aquilo que ela tinha feito, por um erro que tinha cometido. Foi possível esse relacionamento adiante? Infelizmente, não foi possível. Sabe? Porque quando não há arrependimento, quando não há, digamos assim, esse reconhecer que errou, as pessoas não estão dispostas a corrigir.
não estão dispostas a abandonar o que foi feito de errado para consertar e viver algo novo. E infelizmente isso não foi possível. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque há tantas coisas a serem feitas na vida de hoje. Há tantas coisas que podem ser trabalhadas para que não chegue a um ponto desse, para que não chegue a questões de traições e adultérios. Por onde começa a entrar essas situações? Ela entra por questões de infidelidade. Sabe o que é uma infidelidade? A infidelidade é aquela pequena coisa que a gente esconde, que a gente não compartilha, e a gente fala, deixa aqui, eu não vou comentar nada não. Infidelidade é quando eu me junto com outra pessoa para criticar o meu cônjuge, para falar mal dele ou dela. Perceba, isso é infidelidade. Isso é infidelidade, por quê? Porque em algum momento da vida, quando esse casal resolve viver juntos, resolve compartilhar a vida junto, eles fizeram um juramento de fidelidade, de estar junto na alegria, na tristeza, na doença, na bonança, eles fizeram isso. E a infidelidade, ela entra nesse lugar dessa pequena coisa que não é compartilhada, que é escondida, que fica no oculto, sabe? E isso vai também corroendo as bases desse relacionamento. Quando eu começo a não compartilhar, eu começo a esconder, uma luz precisa ser acesa. Aquela luz amarela, sabe aquela luz do alerta que precisa estar acesa? E isso serve tanto para um lado quanto o outro, não só questões de uma terceira pessoa, mas muitas das vezes a pessoa é infiel em quê? Na finança. Ela é infiel na finança, numa terceira pessoa, numa outra situação. Olha, eu não abro brecha de uma outra pessoa entrar no relacionamento, mas eu sou infiel na finança. Eu escondo, eu oculto. Perceba o que é uma infidelidade? A infidelidade, ela entra quando muitas das vezes eu estou num ambiente e o meu companheiro, a companheira não pode estar nesse mesmo ambiente que eu estou. Então eu oculto algumas situações. Isso é uma infidelidade que vai fragilizando o relacionamento. A partir do momento que existe algo que não pode ser compartilhado, que tem que estar oculta, a outra parte começa a se sentir que está sendo deixada, que não pode confiar do jeito que realmente ela confiava. Então, essa confiança, ela começa a ser quebrada. Em algum momento, a pessoa fala assim, eu não posso confiar. Por quê? Porque o meu cônjuge esconde isso, faz aquilo outro, negocia, compra, vende, esconde. E eu só sei quando está tudo pronto. Então, ela começa a perceber que não faz parte daquele relacionamento. Ela começa a perceber, ela ou ele, que eles estão sempre deixados de fora. Nessas questões individuais, eu abro um outro espaço para também falar que aquilo que a gente viveu no passado, muitas das vezes as histórias familiares, elas se tornam um aprendizado de vida. De que forma? Eu vi o pai trair, eu vi o avô trair, eu vi o tio trair. E a partir do momento que eu convivo com aquilo diariamente na minha vida, eu cresço naquele ambiente, gente, é muito mais fácil de eu aceitar aquilo como algo possível, como uma possibilidade para a vida. Por quê? Porque isso fez parte da minha vida, eu aprendi, eu vi como as famílias viviam isso no relacionamento. Entende? Então, o ambiente onde eu estou faz uma diferença enorme também no nosso aprendizado. Porque a partir do momento que eu estou familiarizado com o ambiente da traição, aquilo não me assusta. Por quê? Porque aquilo faz parte. Sabe, eu convivo naquele ambiente, então aquilo não assusta mais, então não se vê como algo perigoso, não se vê como algo que não deve se fazer, muito pelo contrário, isso é normal. Qual é o casamento que não vive isso? Já ouviu algumas pessoas falarem sobre essa situação? Então eu gostaria que você refletisse sobre isso, não abra brechas, né? Trate, cuide do seu relacionamento para que esse relacionamento não se torne um ambiente fragilizado,
né? Onde esses vínculos começam a se desfazer, e cuide das suas questões emocionais para que isso também não prejudique a sua vida 2. Reflita sobre isso e que Deus te abençoe.